acompanhado aí as mazelas do sistema penitenciário há muito tempo. O Cidade Alerta Minas, por várias vezes, já mostrou tudo o que acontece, inclusive esse caso de estupro que teria acontecido dentro de uma unidade prisional. Mas é importante a gente reforçar que o Estado não vira as costas para essas denúncias. Não dá de costas aí a toda a tormenta que é vivida pelos familiares e apresentadas, denunciadas efetivamente. O Estado está presente e fazendo as devidas apurações. A gente vai conversar agora com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o Rogério Greco, inclusive um excelente profissional, extremamente gabaritado para exercer essa função e que sabe como ninguém como funciona tudo isso e qual é o papel do Estado nesse trabalho de melhorias para a população carcerária. Pedro Corsini está ao vivo com o secretário. Primeiramente, pode abrir a imagem, já colocar o secretário junto com a gente, Pedro, porque nós estamos falando de um dos profissionais mais renomados da região e que sabe como ninguém como funciona dentro de uma unidade prisional, né, professor? Sabe muito bem como atuar. E eu já queria começar, Pedro, perguntando para o secretário como que o Estado vê esse trabalho da comissão de fazer a apuração dessas denúncias. É muito bem recebido a essa parceria firmada. Sim. Luciana, boa noite. Obrigado aí pelas palavras. É a função da Assembleia Legislativa. Então, o que a deputada fez é o poder de fiscalização dos deputados, da Assembleia, e isso é muito normal. A gente tem que entender que o sistema prisional ele sempre foi caótico, ele nunca foi um bom sistema prisional. Eu entrei no Ministério Público em 89, eu nunca soube de um sistema prisional funcionando a contento. Só que no atual governo, o governador liberou aproximadamente 75 milhões de reais para a reforma do sistema prisional. Aqui em Uberlândia, por mais que se diga que é um sistema ruim, por mais que se tente imputar uma série de defeitos ao sistema prisional aqui de Uberlândia, são duas unidades que a gente tem muito boas, de um funcionamento muito bom. Eu vi a deputada falando com relação a medicamentos, com relação a cobertores. Isso não falta mais no Estado. Já foi o tempo em que não se tinha remédios, não se tinha cobertores. Hoje o almoxarifado nosso é completo. É claro que a gente espera a solicitação das direções de cada unidade prisional, mas é função da deputada justamente exercer esse papel. Isso é muito normal. Como que o governo de Minas, então, através da Sejusp, secretário, vê esse trabalho da comissão? Tem que ser feito? Sim, é normal. A gente entende que é uma missão deles justamente essa fiscalização. Na verdade, a gente trabalha em parceria. Então, muitas vezes, eles podem enxergar um defeito que, para nós, é uma situação de normalidade. Então, a gente, por exemplo, tem a situação do banho, né, dos presos, né, dos indivíduos privados de liberdade. É uma coisa que precisa de um determinado controle. Você imagina uma casa com 20 pessoas. Se todas elas deixarem 24 horas o chuveiro ligado, a caixa vai acabar. Então, isso faz parte da organização do sistema prisional também. Então, a fiscalização é necessária, mas muita coisa, na verdade, que foi dita já foi consertada há muito tempo. Como que a Sejusp resolve, né, os procedimentos que às vezes são denunciados, são mapeados? Como é que é o protocolo para resolver a situação que de vez em quando pode ser apresentada por alguém, por um familiar, por uma denúncia? Sim, são diversos meios que a Sejusp toma conhecimento, através de ouvidorias, através diretamente da própria secretaria. Isso é muito importante para a gente não admite, não tolera nenhum tipo de ilegalidade. Tudo nós apuramos através da nossa corregedoria e quando é o caso, não só há uma punição administrativa, como uma punição também na área penal. Nós trabalhamos em parceria também com o Ministério Público e para nós é uma situação de muita normalidade, na verdade. Qual que é a atual situação do sistema prisional de Minas Gerais? A gente sabe que os presídios no Brasil como um todo vivem a superlotação, carências de profissionais. Em Minas Gerais, qual que é a situação de momento? O que eu vejo, na verdade, nesses aproximadamente 2 anos e meio que eu estou à frente da Secretaria, é uma melhora significativa. Nós temos construído novas unidades, as unidades já existentes estão passando por um processo importante de reforma. Então, só que a gente pegou um sistema caótico, isso não aconteceu de agora. São décadas de desleixo com relação ao sistema prisional que você não resolve de um dia para o outro. A plataforma que a gente usou na reportagem como fonte de dados, que foi apresentada pela Assembleia do Estado, fala que a gente tem aí o Jaci de Assis aqui na cidade
liderando, né, o ranking de denúncias. O Estado trabalha para tentar reverter a situação aqui em Uberlândia? Sim, agora você tem que considerar também o seguinte, hoje a gente vive um problema muito complicado no Brasil, que são as facções criminosas. Infelizmente, aqui na região do Triângulo Mineiro, nós temos facções que são assim, para nós, elas são um verdadeiro horror. São, basicamente, deixaram de ser facções criminosas e passaram a se transformar em cartéis. Então, o combate a essas facções, obviamente, que gera muito desconforto, gera, né, muitas denúncias. Então, por exemplo, a gente precisa de institutos como o Desencarcera, mas só pelo nome você entende o que é o instituto. Eu não posso desencarcerar todas as pessoas. Existem pessoas que precisam realmente estar dentro do sistema prisional. E muitas pessoas não se contentam com isso também. Secretário, obrigado pela entrevista. Luciano, ele te escuta caso você queira fazer alguma pergunta para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ele está à disposição. Rogério Greco, gente, para quem não sabe, é autor de vários livros e um deles, inclusive, fala exatamente sobre o sistema penitenciário, a qual eu tive o prazer de ler, desfrutar dessa obra que muito me trouxe conhecimento, inclusive, para lidar com essas situações. E a gente fala muito dessas soluções apresentadas hoje, secretário, de quais seriam as alternativas para a gente melhorar. E é importante quando a gente fala de um sistema carcerário cheio de defeitos, mas que isso também é responsabilidade da comunidade, quando a gente está aí trabalhando junto com o governo buscando melhorias. Afinal de contas, infelizmente, qualquer um de nós pode acabar lá dentro e o tratamento humanizado, ele precisa ser feito, que ajuda inclusive na ressocialização. Isso, Luciana. Inclusive hoje, junto, né, com a prefeitura aqui de Uberlândia, nós fizemos mais um convênio. Isso é muito importante, colocar os presos para trabalhar. É uma missão nossa do Estado fazer com que exista efetivamente a ressocialização. É óbvio que nem todos os presos vão se ressocializar, mas a grande maioria tem esse potencial, tem essa possibilidade. Então, o que a Secretaria tem feito é tentar buscar alternativas para o trabalho do preso, porque existe um tripé muito importante para a ressocialização. Um deles é o trabalho, o outro é a educação, por mais que a deputada tenha dito que não funciona muito bem, mas o Estado tem se esforçado para que isso aconteça. E o terceiro também é a parte espiritual do preso. Quando a gente consegue unir esse tripé, vamos dizer dessa forma, a ressocialização é um projeto de sucesso. Até porque esse preso vai ter que voltar para a sociedade. Uma hora ou outra, a sociedade vai conviver com ele de novo, né, secretário? Nós só temos duas alternativas, não tem uma terceira. Ou ele volta melhor, ou ele volta pior. E cabe ao Estado fazer com que essa pessoa volte melhor. Secretário, obrigado pela entrevista ao vivo, por ter falado com a gente aqui no Cidade Alerta Minas. Eu volto com você no estúdio, Luciana. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, secretário. Deu para perceber, né, gente, que eu sou uma admiradora do trabalho do Rogério Greco, aluna, e com certeza a gente está aí em ótimas mãos com ele à frente da secretaria.